Bom, quais são as vantagens e as desvantagens de uma aula particular de inglês online? Primeiramente, as vantagens. Em primeiro lugar, a roupa que você vai ter que usar. Numa aula presencial, você tem que estar muito bem vestido, né? Porque o aluno ele está te vendo por inteiro ali presencialmente. Agora, numa aula online, normalmente o aluno ele só está vendo o seu rosto, né? Essa parte daqui para cima, por exemplo, né? Que é o que normalmente aparece nas câmeras ali nos programas que a gente usa para dar aula de inglês. Então, o que você precisa usar é uma camiseta, de repente uma camiseta polo ou uma camiseta normal mesmo, né, lisa, que não seja polo, e da cintura para baixo ele nem tá vendo. Você pode estar com bermuda, pode estar de chinelo, que não vai ter problema nenhum, ok? Essa é uma das vantagens. Outra vantagem seria, por exemplo, o asseio, né? O banho, por exemplo, que você precisa tomar e tal, todo cheirosinho para dar uma aula, porque você vai presencialmente estar cumprimentando seu aluno. Numa aula online não precisa. Numa aula online, por exemplo, não que a gente não tome banho, né? Eu tomo banho também para dar aula. É que eu digo, por exemplo, numa situação de, vamos supor que eu saí da academia e aí venho correndo porque eu já tá em cima da hora para dar aula. Eu não preciso tomar um banho antes para eu dar aula. Eu posso chegar por uma camiseta legal, dou a minha aula, depois eu vou e tomo banho. O aluno nem vai saber que eu estava na academia. Eu não vou estar com cheiro de academia, suado e tudo mais, né? Eu vou ter me secado ali, tudo certinho. Se eu estiver suando, alguma coisa nesse sentido, e aí vou dar aula. Então essa também é uma das vantagens da aula online. Uma outra vantagem numa aula online é para deficientes físicos, por exemplo. Tem muito deficiente físico que não consegue sair de casa. Ou, de repente, o seu espaço onde você dá aula tem escada, não tem o acesso para deficiente físico, e aí também vai limitar isso, ele não vai conseguir ter aula no seu espaço. Então, o deficiente físico, ele pode ter aula online tranquilamente. E essa é uma grande vantagem aí também das aulas online, em cima das aulas presenciais. Uma outra vantagem das aulas online é que não tem fronteiras. Você pode dar aula para uma pessoa lá no norte do país, você está no sudeste, dá uma aula lá no norte, você está no nordeste, dá uma aula para um aluno no sul, ou até mesmo um aluno que mora em outros países. Vamos supor que um brasileiro está morando no Japão e quer aprender inglês. Você pode dar uma aula para ele também. Então não existe fronteiras para as aulas online. E uma aula presencial é o contrário, uma aula presencial é só para quem está perto mesmo, porque o aluno ele não vai se locomover enormes distâncias para chegar até você para uma aula de inglês, tá certo? Normalmente são as pessoas da região que fecham com você e vêm ter uma aula presencial. E as desvantagens da aula online? Não tem tantas desvantagens na aula online. Acho que a grande desvantagem da aula online é a conexão com a internet, porque é importante que tanto você quanto o seu aluno tenha uma boa conexão com a internet. Se a internet estiver ruim, né, em algum dos lados, pode cair essa conexão e aí cortar a sua aula no meio. E aí numa dessa a conexão não volta e você tem que remarcar essa aula ou continuar, né, dar o restante dessa aula em um outro momento. Então é importante que a conexão esteja boa para os dois lados. Então essa seria uma única desvantagem que eu vejo. Mas hoje em dia a maior parte das pessoas já tem uma conexão boa, né? A internet tem melhorado a cada dia. Então eu acho que essa desvantagem aí no futuro não vai valer mais não, porque a internet está ficando cada vez melhor. E uma segunda desvantagem que eu vejo seria a resistência de alguns alunos com relação ao online. Isso mais para as pessoas mais velhas, as pessoas mais novas, elas já estão muito mais acostumadas, né, com a internet. Agora, algumas pessoas mais velhas, elas querem aquela aula presencial, olho no olho, com o professor. Então, ainda tem uma certa resistência para essas aulas online, até às vezes por falta de conhecimento com relação à tecnologia, como utilizar. Então, seria essa uma das grandes desvantagens aí da aula online para essas pessoas em específico que têm resistência, ok? E é isso, até o próximo vídeo, bye bye.